Olá, meus queridos! Vamos aí para nossa aula de língua portuguesa. Maravilha, né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre pronome indefinido, certo? Então, eu vou falar um pouquinho a teoria, né? Que é bem curta em relação ao pronome indefinido. E também vou trazer para vocês aqui algumas questões, certo? Mas estamos aí no mundo da morfologia, certo? Morfologia, pronomes e pronome indefinido, porque o pronome definido é um tipo de pronome e faz parte das classes variáveis, certo? Então, eu vou colocar aqui na tela, fazer aqui um roteirinho para que você se localize aí na língua portuguesa. E é um tipo de assunto, não tem assim, tipo, uma frequência, porque como nós temos 7 tipos de pronomes, claro que nós vamos ter o que mais se cobram, são os pronomes pessoais e relativos. Os outros pronomes, aí depende, vez ou outra eles vão sendo cobrados. Mas é importante que você saiba identificá-los, como eles aparecem, o papel que eles exercem, tudo isso importa em relação à parte de língua portuguesa, tá? Bom, para a tela então aqui, ó. Primeiro ponto importante então, nós estamos na morfologia, certo? Então estamos aqui na morfologia. Dentro da morfologia, nós temos aqui, ó, as classes variáveis, tá? Então, nós temos aqui, ó, as nossas classes variáveis, ok, aqui. Dentro das classes variáveis, aí nós temos os pronomes aqui. E dentro dos pronomes, aí nós temos justamente o assunto da nossa aula, que são os pronomes indefinidos, certo? Então, os pronomes indefinidos, eles estão dentro desse grupinho aqui. Mas para que eles servem, tá? Então, vamos lá aqui, ó. Os pronomes indefinidos, vou colocar aqui uma definição deles, né? Indefinidos. Pronomes indefinidos, tá? A função deles, eles sempre indicam algo aproximado. Então, não é uma certeza, sempre vai ser algo aproximado. Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui uma frase, tá? De exemplo aqui, ó, pra você entender o que seria essa ideia de aproximado, tá? Vou colocar para você aqui, ó. Eu tenho várias questões para resolver, tá? Ok. Então, eu tenho várias questões. Quantas questões? Não sei, tá? Mas são quantas? Eu não sei. Então, veja, quando eu falo várias questões, nós temos uma quantidade, né? Se eu falo várias, é porque deve ser uma quantidade grande. Mas e quantos são essas várias questões? Não sei. Isso é tudo muito relativo, né? Para mim, várias questões pode ser que sejam 50, para outro, várias questões pode ser que sejam 500, sei lá, ou 5, não sei. Depende de cada pessoa. Então, quando eu falo, eu tenho várias questões, eu não sei quantas são. Então, eu não tenho uma definição, ó. É sempre algo muito aproximado. Eu não sei quantidade exata, eu não sei quem é ao certo. Então, esse tipo de situação nos traz essa informação sempre aproximada, mais ou menos, sabe? Por isso que eu chamo de pronome indefinido, porque ele não define nada. Ele indefine quantidade, indefine quem é. Então, temos aqui, por exemplo, vou pegar o exemplo de frase aqui, ó. Alguém ficou responsável pelo lanche. Veja, olha, alguém ficou responsável. Quem? Sei lá. Eu não sei. Veja que essa frase aqui não me dá uma certeza. Mas quem ficou? Alguém, tá? Não sei. Estamos lá numa reunião, esperando fazer o lanche. Gente, cadê o lanche? Sei lá, gente, alguém ficou responsável. Eu não sei quem é. Então, os indefinidos, eles trazem o próprio nome já fala essa indefinição, tá? Então, ou você tem uma indefinição quanto à quantidade, ou quem faz alguma coisa. Essa é a ideia, certo? Então,
quanto aos indefinidos, eles trazem essa ideia genérica. Lembre-se de que, atenção aqui, ó, os pronomes, de uma forma geral, tá? Sempre estão ligados a quem? Eles estão ligados a um substantivo, não se esqueça, tá? Os pronomes, eles relacionam-se, ó, relacionam-se ao substantivo, certo? Ao substantivo aqui. Por que eu digo isso? Olha uma observação aqui importante, tá? Vamos pegar aqui uma frase importante, ó. Veja só, frase aqui, ó. Nós estudamos muito os conteúdos de língua portuguesa. Veja, nós estudamos muito. Então, temos o que aqui? Esse muito, ele está intensificando um verbo, tá? Estudamos aqui é um verbo. Então, o muito vem ligado a verbo. Neste caso aqui, o muito, ele é classificado como um advérbio. Agora, vamos lá. Outra frase aqui, ó. Nós temos muito exercício para resolver. Veja que nesta frase aqui, ó, nós temos já uma relação diferente, ó. Nós temos muito exercício para resolver. Nós temos muito. Veja que o muito agora vem ligado à palavra exercício. Exercício aqui é um substantivo. Então, quando eu falo nós temos muito exercício, esse muito aqui, aí sim, ele é um pronome indefinido. Eu posso falar assim, ó. Se eu colocar exercícios no plural, fica como? Nós temos muitos exercícios, certo? Veja que aqui, ó, mesmo que eu tenha estudamos no plural, o muito não flexiona. Agora, quando eu mudei para plural, aqui também flexionou. Por quê? Os pronomes são classes variáveis, então eles concordam com o substantivo aqui, certo? Essa é a base que eu tenho, assim, mais ou menos a relação dos nossos pronomes, tá? O que é importante que você entenda e conheça. Basicamente é isso, né? Então, tem que saber que eles são pronomes, que eles indefinem e que eles vêm ligados a substantivos. Então, entenda a relação que eles fazem. Eles vão indicar sempre uma ideia aproximada, uma quantidade aproximada, eu não sei quanto que eu não sei quem é especificamente, então, tudo é indefinido, genérico, tá? Ó, indica algo aproximado, indica uma ideia imprecisa, tá? Ó, uma ideia vaga, tá? Uma quantidade imprecisa, tá? Ó, uma quantidade imprecisa, certo? Então, isso daqui é o que nós temos aqui do nosso pronome indefinido, ó. Algo aproximado, ideia vaga, quantidade imprecisa, tá? Então, aqui nós temos basicamente uma definição do que é o nosso pronome indefinido aqui. Beleza? Tranquilo? Agora, vou colocar aqui na tela, calma lá, as nossas questões. Trouxe aqui algumas questões para que nós as resolvamos e você veja na prática como isso funciona, tá? Basicamente é isso. Então, vamos lá agora aqui, ó. Na tela, então. Primeira questão tá assim. Aponte a opção em que o pronome qualquer está sendo usado da mesma forma que como em. E não existe qualquer música com Ararajuba. Veja, cuidado que por serem pronomes indefinidos, eles se relacionam com um substantivo. E desta relação você vai ter um significado, certo? Então, você tem que olhar para o contexto. E aqui a questão justamente quer que você verifique isso. Então, olha só, tá assim. E não existe qualquer música em Ararajuba, tá? E não existe qualquer música. Beleza. Agora, vamos lá. Olha a frase aqui, ó. Ó, vou lá olhar o contexto aqui, ó.
Não existe qualquer música. Pô, não existe qualquer música. Não existe nenhuma música. Tá vendo? Agora, olha só. Letra A. Qualquer pessoa reconhece um sabiá. Quando eu falo qualquer pessoa, eu estou falando assim, que alguém faz, ó, e não existe qualquer música, ou seja, não existe nenhuma música. Veja que é nesse sentido aqui, ó, não existe nenhuma música. Agora, qualquer pessoa reconhece o sabiá, ou seja, qualquer pessoa. Quando eu falo assim, qualquer pessoa que alguém, todo mundo reconhece. Quando você fala assim, qualquer pessoa, todos reconhecem, todo mundo reconhece. Toda pessoa, vou falar assim, ó. Quando eu falo qualquer pessoa reconhece o sabiá, ou seja, toda pessoa reconhece um sabiá. Perceba que não é meu sentido, porque eu falo assim, ó, não existe qualquer música, nenhuma música. Quando eu falo qualquer pessoa reconhece, que tem alguém que faz isso. Tá, letra B. Ninguém gosta de ser considerado um qualquer. Olha que interessante aqui, ó. Um qualquer. Neste caso aqui, nós temos, e isso você pode estudar, né? Sugiro que você estude. Existe no português um aspecto que a gente chama de derivação imprópria. O que é isso? Quando uma palavra muda de classificação pelo contexto. Por exemplo, aqui, ó. Um qualquer. Esse um aqui é um artigo. E a palavra qualquer nessa frase passa a ser um substantivo, tá? Um qualquer. Então, esse um ali, ele é um artigo. Então, eu tenho um pronome que foi substantivado. Isso acontece pela derivação imprópria. Então, sugiro que você estude. Isso aqui é um conteúdo lá de formação de palavras. É legal que você saiba o que é isso, pelo menos, porque nós temos muitas situações em que as palavras mudam de classificação pelo contexto, tá? Muito bem. Letra C. Existem pessoas que querem ganhar fama a qualquer preço, ou seja, a qualquer preço não é a mesma coisa que no original, ó. Que no enunciado não existe qualquer música, nenhuma música. A qualquer preço, de qualquer jeito, tá? Ó. Quando ele fala qualquer preço, você fala de qualquer jeito, de qualquer forma. Ou seja, esse qualquer aqui, ele diz que não diz qual é o preço, mas existe uma forma de fazer isso, tá? Aí, letra D. Os brasileiros tomam café bem quente, qualquer que seja a temperatura, ou seja, tanto faz a temperatura. Veja que também não é o meu sentido. Agora, a letra E. Nunca houve qualquer queixa, nunca houve nenhuma queixa quanto ao trabalho do cientista, tá? Veja que a letra E, então, tem o mesmo significado do enunciado da questão ali, certo? Então, veja, é um pronome, a palavra qualquer, que ela pode ter vários sentidos, pode se transformar em substantivo, tudo depende do contexto de uso, da frase. Então, sempre observe a frase e as relações que existem entre as palavras. É disso que você determina, por exemplo, o que é ou não alguma coisa. Sempre a partir desse tipo de situação. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Próxima questão aqui, ó. Considere o excerto. Todos esses casos estão aqui em cima de minha mesa, foram examinados cautelosamente. Em relação à classe gramatical das palavras todos, que, aqui e cautelosamente são respectivamente, tá? Então, vamos lá. Temos aqui, ó, vou até destacar aqui na frase, tá? Para você olhar para o contexto aqui, ó. Então, temos todos estes casos que estão aqui cautelosamente, tá? Vamos lá. Então, todos estes casos, vou perguntar agora para você aqui, ó. Quantos casos são? Quantos casos são mesmo? Todos estes casos, não sei. Quantos são? Não tenho a mínima ideia. São todos estes, mas quantos são? Não sei. Então, veja que o todos, ele é um pronome, acompanha ali o substantivo, mas eu não sei quanto, eu tenho uma ideia imprecisa. O que é isso? Pronome indefinido, ó. Pronome indefinido aqui, indefinido, não é demonstrativo aqui, também não é aqui, beleza?
o que que acontece? O estes aqui, aí sim, ele é um pronome demonstrativo, tá? Mas o todos não. Aí, todos estes casos que estão aqui. Lembre-se do que? Quando a palavra que ela tem a função de um pronome relativo, eu posso trocar a palavra que por o qual, os quais, a qual ou as quais. Então, veja, ó, todos estes casos que estão aqui, todos estes casos, os quais estão aqui. Então, se eu troquei por os quais, o que eu tenho agora aqui? Pronome relativo, ó. Pronome relativo aqui, pronome relativo, tá? Então, isso aqui é e não é conjunção aqui, nada, tá? Muito bem. Depois, questão aqui. Aqui quer dizer que indica lugar, ó. Aqui vai indicar um lugar. Sempre quando há uma circunstância, o que nós temos? Advérbio, ó. Então, advérbio, advérbio, tá? Aqui até que estava certo aqui, né? E a última não estava, não. Depois, cautelosamente. Aqui, aí vai a dica básica, né? Terminou com mente, sempre vai ser o quê? Advérbio, tá? Rapidamente, felizmente, certamente, realmente, possivelmente. Terminou com mente é o sufixo que indica que nós temos um advérbio. Então, aqui, ó, temos realmente um advérbio, por isso, resposta tem que ser aqui, ó, a nossa letra B, certo? Não é uma questão difícil, tá? Aquela questão que você tem que observar a frase, quer que você olhe pelo contexto, aqui não é uma questão difícil. A1 eu acho que é mais complicadinha porque envolve a semântica. A2 é uma questão bem tranquila, né? Porque é só você realmente identificar e você consegue eliminando ali por situações. Por exemplo, o mente sempre vai ser advérbio. Então, veja só, dessa forma aqui, você vai perceber aqui, ó, pelo texto, né? Ó, veja. Aqui a letra B trouxe advérbio, advérbio e advérbio. Você já eliminaria a letra A e a letra E, só por aqui, percebeu? Então, você consegue fazer, usando aqui, isso aqui eu tenho certeza que é um advérbio. Você vai olhando aquelas que você tem já certeza. Beleza? Muito bem. Próxima questão agora aqui, ó. Em relação ao fragmento, durante alguns minutos, não se ouviu mais que o tinir dos talheres e o ruído da mastigação. Assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente, ou seja, na mesma ordem, tá? A classificação tem que ser na mesma ordem, ó. Durante alguns minutos. Tá, vamos lá. Quantos minutos? Não sei. Eu sei que são alguns, mas não sei quantos. Então, eu tenho um pronome que concorda com minutos ainda, porque eu tenho minutos, não é algumas horas, são alguns minutos, então concorda com o substantivo. Eu não sei quantos são, então eu tenho uma ideia vaga, algo impreciso. Ou seja, o que nós temos aqui? Pronome indefinido, ó. Pronome, pronome. E aqui, vou até escrever aqui para você não errar. Esse alguns aqui, ele é justamente um pronome indefinido, tá? Aí depois, não se ouviu. Veja que o não é uma negação, ó, não se ouviu. Então, nós temos o quê? Advérbio, tá? Então, não, ele é aqui, ó, um advérbio, ó. Já matamos a questão aqui, tá? Depois, o E é uma conjunção, né? O E é sempre uma conjunção, ó. O E tá aqui, ó, conjunção. Então, letra D, nossa resposta aqui, tá? Então, esse E aqui, ó, é uma conjunção aditiva, certo? Então, veja aqui, nas nossas opções aqui, ó, pronome, advérbio e conjunção. Veja que na letra B, tá, nós temos aqui adjetivo, não dá certo aqui. Na letra A, os dois estão errados aqui. Na letra C, adjetivo não tem adjetivo nem interjeição. E na letra E, olha essa letra E, conjunção, pronome e adjetivo, tá? Quase, né, certo, mas não é. Então, cuidado que tem que ser respectivamente aqui. Muito bem. Próxima questão. Contudo,
nada nos prepara para certas ausências. Então, olha só. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, e quanto às classes de palavras, assinale a alternativa em que a palavra destacada tem a mesma classificação que certas aqui. Então, vamos lá. Ó, contudo, nada nos prepara para certas ausências. Certas ausências. Quais seriam essas ausências? Não sei. Certas ausências. Tá, certas ausências. Eu não sei, tá? Quais seriam aqui certas ausências? Não sei. Mas eu sei que eu tenho o quê? Uma ideia de indefinição. Não sei, tá? Veja, não sei quais são aqui. Aí vamos lá agora aqui, ó, para nossa estrutura aqui. Não sabia a diferença entre o certo e o errado. Veja, entre o certo e o errado. Perceba que aqui eu tenho uma. Quando eu falo assim, ó, certas ausências, quais? Eu não sei. Veja que eu tenho uma ideia de indefinição aqui. Agora, o certo e o errado, aqui eu tenho já uma distinção. Aquilo que é certo, aquilo que é errado. Veja que não é meu sentido aqui. Muito bem. É melhor confiar os segredos aos amigos certos. Opa! Veja, aos amigos certos. Aqui a palavra certos já delimita. É qualquer amigo? Amigos certos. Então, nessa daqui, para você ter uma ideia, esses certos aqui, ó, ele já é um adjetivo, porque ele restringe. Qualquer amigo? Não, amigos certos. Então, nós temos aqui um adjetivo, tá? Eis que certo parente meu, ó. Então, aqui, ó. Deixa eu aproveitar aqui, não coloquei na letra A. O certo, isso aqui é um artigo, tá? E certo aqui, ele é um substantivo. A mesma coisa aqui, ó. Esse é um artigo e certo aqui é um substantivo, tá? Agora, e na letra B é um adjetivo. Agora aqui, eu sei que certo parente. Tá, qual parente? Certo parente. Veja que tem a mesma lógica, tá? Então, aqui, ó, no enunciado, esses certas aqui, esse certo, eles são o quê? Pronome indefinido, tá? E na letra D, pelo menos eu e meu amigo ficamos como os certos da história. Os é artigo, certos aqui é meu substantivo, tá? Então, neste caso, ó, você percebeu então que a palavra certo, certo, certa, pode ser pronome indefinido, quando dá uma ideia vaga, genérica. Pode ser um substantivo quando vem com artigo antes, ou pode ser um adjetivo quando restringe um substantivo. Veja, os amigos certos. Então, é qualquer amigo? Os amigos certos. Então, perceba que aqui você tem que olhar sempre o contexto e a relação com o substantivo, no caso, que o pronome ele vem ligado ao substantivo. E aqui na letra B, o que acontece? O pronome e o adjetivo, os dois vêm ligados ao substantivo. Então, por isso que pode causar um pouquinho de estranhamento aqui, tá? Mas, basicamente, temos o que? A nossa letra C como resposta aqui. Muito bem. Próxima questão. Assinale a alternativa que apresenta a correta classificação do pronome sublinhado. Deixa a seguir. A noção de tecnologia inclui qualquer tipo de inovação concebida pelo homem. Aqui tá fácil, né? Veja, possessivo, demonstrativo, pessoal, relativo, indefinido. Ó, qualquer tipo, veja, qualquer um. Eu tenho uma ideia vaga, indefinida, tá? Então, aqui nós temos o quê? Um pronome indefinido, certo? Agora, o que seria um pronome possessivo aqui? Vamos pegar aqui, ó, um exemplo deles aqui para você poder ter isso marcado. O possessivo aqui, por exemplo, é meu, teu, sua, nossos, tá? Vossas. Então, vamos lá. Meu, teu, seu, nosso, vosso. Aí tem os plurais, né? Meus, depois tem minha, minhas, tá? São os possessivos aqui. Demonstrativo, temos aqui, ó, o este, esse, aquele, essa, aquilo, aqueles, tá? Então, aqui são os nossos demonstrativos. Pronome pessoal, temos aqui, ó,
eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Temos aqui os oblíquos, me, te, se, nos, vos, o, alheio, e assim por diante. Temos o minha aqui também, que são os pessoais. Relativos, temos aqui, ó, a palavra que, temos o cujo, temos o qual, que são os relativos aqui. Ainda com os indefinidos, temos aqui, por exemplo, ninguém é um pronome indefinido também aqui, tá? Todo, porque não diz quantidade. Então, aqui nós temos alguns exemplos. É importante que você conheça todos eles? Claro que é, tá? Não é assim, eu posso, tem que saber todos eles. Nós temos 7 tipos de pronomes, tá? 7. Cada um deles tem uma função. Então, por exemplo, pronome possessivo, ó, temos aqui. Pronome possessivo. O possessivo sempre indica posse. Então, quer dizer que nós temos um pronome que só ele indica posse, entendeu? Então, você tem que saber quais são os pronomes e que cada um deles faz. Então, o possessivo sempre indica posse, tá? Demonstrativo sempre indica algo. Então, este, esse, aquele, aquilo, ele indica algo em relação à posição que ocupa alguma coisa, tá? Sempre. O pessoal indica a pessoa do discurso. Por exemplo, se eu usar eu, primeira pessoa do singular. Se eu usar ali o lhe é terceira pessoa do singular, tá? Então, cada um dos pronomes pessoais está ligada a uma pessoa do discurso, que é primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural, tá? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E eles sempre vêm alinhados nessa ordem aí. Aí os relativos. Os relativos são aqueles pronomes que eles retomam um substantivo ou outro pronome e iniciam uma oração adjetiva, tá? Aí tem lá que, o qual, cujo, que são pronomes que eles retomam algo e iniciam uma oração adjetiva. Os indefinidos, como eu falei, já indefine. Temos ainda, né? Vou até escrever aqui para você aqui, ó. Temos ainda o pronome interrogativo, tá? Interrogativo aqui, que eles vão expressar o quê? Ele expressa uma pergunta, né? Por exemplo, aqui, ó, qual, né? Quem? Que ele sempre expressa o quê? Uma pergunta, né? O pronome interrogativo, ele nos dá uma pergunta aqui. E ainda temos os pronomes de tratamento, tá? Pronome de tratamento, né? Que ele indica como você se refere a alguém, né? Temos aqui, por exemplo, o você nessa linha aqui, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, assim por diante, tá? Então, nós temos o quê? 7 tipos de pronomes, né? O interrogativo indica uma pergunta, tratamento indica como você trata alguém, como você se refere a alguém. Então, cada um dos 7 tipos de pronomes tem uma finalidade. Então, você tem que saber para que serve cada um deles. Muito bem, vamos lá. Próxima questão aqui. Em alguns dos recém-nascidos desse grupo, podem desenvolver sintomas clínicos e deficiências na vida adulta, afetando, sobretudo, a visão. Então, vamos lá. Os termos destacados podem ser classificados respectivamente. Lembre-se que é na ordem em que aparecem, tá? Na ordem em que aparecem, certo? Então, vamos lá. Em alguns dos recém-nascidos, tá? Alguns dos recém-nascidos, alguns. Quantos? Sei lá. Quais? Não sei também. Veja aqui o alguns, o que ele faz aqui, ó? Ele nos dá uma ideia vaga. Tá, mas alguns, quais são eles? Não sei. Quantos? Também não sei. Então, temos aqui o quê, ó? Nós temos um pronome indefinido aqui, certo? Muito bem. Depois, desenvolver sintomas clínicos, tá? É qualquer sintoma? Não, são sintomas clínicos. Sintomas aqui, ó, é um substantivo. E clínicos, ele está caracterizando os sintomas. Então, temos o que aqui? Adjetivo, tá? Então, ó, não é advérbio aqui, nada a ver. Deixa eu só fazer diferente para ficar mais claro. Então, ó, olha só. O segundo é sim um adjetivo.
adjetivo e adjetivo. Muito bem. Depois, sobretudo, sobretudo aqui, aí você tem que saber que o sobretudo é como se fosse sobretudo, especialmente, especificamente. Temos o que aqui? Um advérbio, tá? Então, neste caso aqui, ó, veja, advérbio e advérbio aqui. Só a nossa letra E nos traz, respectivamente, ou seja, na ordem que aparecem, as classificações adequadas, né? Então, temos lá, ó, pronome indefinido, adjetivo e advérbio. Lembre-se de que o adjetivo, o que ele faz aqui, ó? O adjetivo, ele traz uma característica do meu substantivo. O advérbio faz o quê? Ele expressa uma circunstância, tá? Traz aqui uma circunstância. E o pronome definido, nesse caso, trouxe aqui uma ideia vaga, ou seja, cada uma das classes, ela tem uma finalidade. Antes que você entenda, nós temos 10 classes. Cada uma delas possui uma finalidade. É importante que você conheça e domine quais são as 10 classes, para que cada uma delas funciona, para que cada uma delas existe aqui. Muito bem. Continuando. Considere o excerto. É verdade que não se poderia contar com ela para nada. Em relação à classe gramatical, as palavras que, vamos lá, que, não, com e nada, tá? São respectivamente, ou seja, na ordem que aparecem aqui, tá? É verdade isto. Veja que eu posso ler esse daqui e falar assim, ó, é verdade isto, ou é verdade isso, não é na mesma, tá? Então, esse que aqui, ó, o que que ele é? Ele é uma conjunção subordinativa e integrante, tá? É uma CSI. Veja só, opção aqui, ó, conjunção, conjunção e conjunção. Muito bem. Aí, continuando. É verdade que não se poderia contar. Esse não aqui, ó, expressa uma circunstância de negação, tá? É um advérbio, que é uma circunstância. Então, temos aqui, ó, veja, ó, advérbio não é substantivo, advérbio aqui de novo, advérbio de novo aqui. Não se poderia contar com ela. O com, você percebe que é um conectivo aqui, tá? O com, ele é um conectivo, ele liga palavras. Está lá na lista de preposições, tá? Então, esse nosso com aqui, ó, veja, é uma preposição aqui. Já matamos a questão, né? Com ela para nada, tá? Nada o quê? Nada o quê? O que é esse nada? Sei lá. Veja que o nada aqui não diz nada. Ó, contamos com ela para nada, mas nada o quê? Nada o quê? Veja que o nada é muito genérico. Isso, para uma redação, fica horrível? Fica. Usar elementos genéricos, abstratos, que não trazem informações concretas, é muito ruim no texto, tá? Então, veja, o que é esse nada aqui? Esse nada aqui, ó. Vamos perguntar assim, nada o quê? Sei lá. Não tem uma definição aqui, ideia é muito genérica. Então, esse nada aqui traz o que pra gente? Uma função de pronome indefinido. Então, resposta nossa, letra C, né? Você faz aqui a relação adequada, organiza ali seu texto e veja que aqui, respectivamente, nossa letra C. Muito bem. Próxima questão. Nas passagens, a expressiva queda do desemprego e isso não quer dizer. Os termos pertencem correta e respectivamente às mesmas classes do que está destacado aqui na questão. Olha só. Tá assim, ó. A expressiva queda, tá? A queda expressiva aqui é um adjetivo que está caracterizando o substantivo queda, tá? Então, temos aqui um adjetivo. O isso, o que acontece? O isso, ele é um pronome e é um pronome demonstrativo. Vamos lá. Graças a um crescimento. Crescimento aqui é um substantivo, tá? De qualquer modo é pronome, né? Mas é um pronome indefinido, ó. Então, não dá certo aqui, ó, um pronome indefinido. Depois,
Estou mais favorável em todos os recortes. Todos é um pronome, mas é um pronome indefinido. E surpreendente é um adjetivo. Só que veja, na questão, primeiro vem o adjetivo e depois o pronome. Tem que ser respectivamente. Letra C. Rendimento médio. Rendimento médio. Médio aqui é um adjetivo. Aí, as médias, ademais, de todos os tipos. Todos aqui é um pronome indefinido. Momento brilhante de pujança econômica. Pujança aqui é um substantivo. Desde é uma preposição, tá? Depois, trata-se da melhora. Melhora aqui é um substantivo, entra na preposição. Agora, olha só. Veja aqui na questão aqui, ó. Eu sei que o isso, ele é um pronome demonstrativo, mas a questão não trouxe isso como restrição, ó. O todos também é pronome. Então, a banca se limitou apenas à classe mesmo, ó. E o médio aqui é adjetivo. Então, entre todas elas, por mais que nós tenhamos pronomes diferentes, mas como regra geral, nós temos pronomes. Então, a letra C aqui na sua resposta, percebeu? Tem que olhar isso daqui. A banca, ela não queria que se encontrasse justamente só um demonstrativo, tinha que ser um pronome. Então, tem na ordem adjetivo e pronome na letra C. Muito bem. Próxima questão agora aqui. Na época, Solek afirmou que havia várias transformações na caverna que podiam mudar a forma que pensávamos sobre os costumes de nossos extintos parentes. As palavras são respectivamente. Vamos lá. Primeiro, havia. Havia é verbo. Ó, verbo não é conjunção, não é preposição, verbo e verbo aqui, ok? Muito bem. Várias informações, veja, esse várias aqui, quantas informações? Não sei. Então, o várias é um pronome, que ele não tem definição. Então, temos pronome indefinido, aqui, ó, indefinido, não é possessivo, não é advérbio, não é aqui. Veja, já notamos a questão aqui. E informações é nome de alguma coisa. Nós temos um substantivo aqui, ó, tá vendo? Substantivo aqui, aqui. Depois, dos nossos. Nossos aqui, ó, é um... Ah, não, tem o sobre ali, espera aí. Pulei ali o sobre, coitadinho. Nós temos o sobre aqui, ó. Sobre é uma preposição, ó. Preposição não é advérbio, não é conjunção, na pronome preposição aqui. Nossos é um pronome possessivo, tá? Né? Que nos traz aqui, ó, a noção de um pronome possessivo aqui, os nossos, ó. Pronome possessivo aqui, não é indefinido, não é advérbio, não é conjunção, também não é indefinido aqui. E extintos, para terminar aqui, ó, que extintos aqui é o nosso extintos parentes, é um adjetivo, ó, adjetivo aqui, não é substantivo, adjetivo, e não é aqui. Então, resposta justamente a nossa letra A, certo? Também não é uma questão difícil, né? É uma questão que você tem que só observar ali e fazendo as análises adequadas aqui. Agora, mais uma. Última questão aqui, ó. As palavras sublinhadas em que eu preciso tanto de não compreender nada, morfologicamente devem ser classificadas como? Vamos lá. Que eu preciso tanto. Veja que esse tanto aqui, ó, está ligado ao verbo. Eu preciso tanto, preciso muito, preciso pouco. Veja que o tanto, ele interfere no verbo. Aqui, então, nós temos o quê? Um advérbio, tá? Então, esse tanto aqui, ó, ele é um advérbio. Beleza. Aí, depois, compreender nada. Nada o quê? Sei lá. Tem uma ideia vaga, tá? Compreender nada. Isso aqui é o quê? É uma ideia vaga. Então, temos o quê? Nós temos aqui um pronome indefinido. Ou seja, olha só, nós temos um advérbio e o indefinido respectivamente, na ordem que eles aparecem. Por isso, resposta tem que ser aqui a nossa letra D, tá? Então, veja, quando nós trabalhamos com o emprego dos pronomes, né, indefinidos, sempre é assim. O pronome indefinido nos traz uma ideia vaga acerca de algo, né, uma ideia genérica imprecisa.
tudo aproximado, não sei a quantidade exata de algo, não sei quem é especificamente, não sei nada, não sei qual é. Então, o indefinido ele serve para isso. Ele é importante em muitos momentos, né? Tem que saber como usá-los na redação, tem que ter cuidado para usá-los, né? Saber se você tem realmente uma noção básica, mas são pronomes importantes. Mas a minha dica sempre é assim: conheça os 7 tipos de pronomes, saiba cada um deles, para que serve cada um deles, né? Entenda que são classes variáveis, só que, por exemplo, o alguém não tem variação. Então, é uma classe variável, mas nem todos são variáveis, né? Por exemplo, alguém e ninguém não tem variação. Agora, todos tem variação, ninguém, nenhum, nenhuma, né? Então, alguns têm variação, outros não. Mas ela é classificada como uma classe variável porque ela acompanha um substantivo e concorda com ele quando é necessário, certo? Então, ó, fechamos aqui a nossa aula de pronomes indefinidos, tá? Para vocês aí, ó, um grande beijo, estudem bastante, organize seus estudos sempre, tá? E, claro, a aprovação, ela acontece com a consequência do seu esforço, tá? Sei que você vai conseguir sua aprovação, torço muito por vocês, tá? Então, para vocês, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Até mais, gente!